Olá, meu nome é Vivian, sou professora de Geografia, mestra e doutora na área, e hoje eu vou lecionar a aula sobre efeito estufa, mudanças climáticas e aquecimento global. Bom, não é novidade, com certeza para nenhum de vocês, que esse é um dos temas mais em voga no mundo inteiro. Isso não é só em questão de concursos, avaliações e questões didáticas mesmo. A gente está falando de tudo. A gente está falando das notícias do rádio, da insegurança alimentar, da insegurança produtiva, da insegurança hídrica, todas as demandas que esse tema tem trazido como grandes desafios do século XXI e, com certeza, dos próximos séculos. Bom, para começar, tem uma diferenciação, alguns alunos acabam errando isso, porque eles acreditam que efeito estufa é a mesma coisa que aquecimento global. Bom, o efeito estufa é essencial para a vida no planeta. É o que permite que tenhamos uma temperatura equilibrada durante o dia e durante a noite. Quando eu estou dando aula, para o Fundamental 2 e o início do ensino médio, eu gosto de fazer algumas analogias que eu acho que eu trago para cá também com a ideia de facilitar a compreensão de vocês. A palavra estufa vem de algo que consegue manter a temperatura, como uma estufa de salgados, como uma estufa de plantas, mas a ideia é que os gases naturais do planeta, eles formam essa camada que protege a temperatura para promover esse equilíbrio da Terra habitacional, que é cerca de 15 graus em média. A retenção do calor ela é essencial por meio desses gases atmosféricos de radiação infravermelha e é um fenômeno natural existente para a nossa espécie poder viver no planeta Terra e continuar existindo nesse planeta. O problema não é o efeito estufa, é a intensificação anormal desse efeito. É como se em uma estufa de flores ou de salgados na prateleira, a espessura do vidro estivesse sendo aumentada progressivamente. Só que, como não é vidro, o que promove o efeito estufa natural da Terra, e sim uma camada de gases, o que acontece é o aumento da quantidade desses gases, causando o aumento da espessura dessa camada e, consequentemente, o efeito estufa intensificado. E quais são esses gases? Bom, são gases presentes na nossa vida e principalmente nas nossas atividades produtivas, como o dióxido de carbono, que é o CO2, que é o principal gás emitido pelos combustíveis fósseis, seja para geração de energia, seja em utilização em fábricas, seja utilizando para locomover, para movimentar, para mover os automóveis. O metano, que é um dos gases mais presentes na pecuária e nos arrozais. Então, você tem aí uma atividade produtiva que é uma atividade de subsistência, mas também uma atividade que hoje em dia encontra escalas intensas com o agronegócio de produção e aumenta consideravelmente a produção desse gás e a composição desse gás nessa camada. O óxido nitroso, que é originalmente utilizado em fertilizantes químicos, em outros processos químicos, o que também impacta o aquecimento global, e os gases fluorados, que são sintéticos, usados em refrigeração e produção industrial. São os fluorohidrocarbonetos, A intensificação do efeito estufa. Essa imagem ela é apenas lúdica, ela está em inglês, mas porque na verdade ela é uma imagem de IA. Mas a ideia é a gente imaginar que a concepção desses gases, eles estão aumentando tanto essa camada natural que está retendo mais e mais calor ao longo das décadas e séculos. E isso está sendo perceptível. As emissões antrópicas pelas atividades humanas que concentram esses gases estão gerando essa ação de maior retenção de calor. Esses gases em excesso, eles passam a capturar a radiação infravermelha e não deixar que ela se evada. Então, mantém o calor nessa parte da atmosfera. E aí o que a gente gera, o nome, o
conceito de aquecimento global, que seria a temperatura média planetária sendo elevada gradualmente. A gente imagina, né, enquanto sociedade, que o aquecimento global está só presente nos nossos dias de maior calor durante o verão. Mas não. O aquecimento global, para o ser humano, ele seria quase que imperceptível. São 2 graus de aquecimento em média. A questão é que isso, em sistema ecológico planetário, isso causa efeitos em cadeia que são muito prejudiciais para a vida em níveis inimagináveis. Um exemplo disso é que quando a gente está falando sobre o aquecimento global, né, sobre esses eventos, a gente está falando sobre as mudanças climáticas. E as mudanças climáticas não significa só o aumento do calor durante os meses mais quentes ou nas regiões tropicais e equatoriais. Estamos dizendo que as mudanças climáticas vão gerar climas mais intensos, seja para climas mais frios ou climas mais quentes, seja para climas mais secos ou climas excessivamente úmidos com chuvas torrenciais, a ocorrência de fenômenos como furacões, tornados, tempestades tropicais devastadoras, que eram eventos centenários que ocorriam, né, com grande intensidade, mas baixa frequência. O que começa a mudar é a frequência desses eventos. E assim, no coração desse problema, a gente tem o próprio estilo humano como uma das razões mais complexas de resolver os problemas do aquecimento global. Nessas imagens, né, tem muitas, né, atividades ali sendo ilustradas, que é atividade madeireira com desmatamento, mas tem várias imagens sobre a pecuária. O nosso consumo de carne enquanto indivíduo é um dos principais motivos do aquecimento global. Claro, se a gente parar para pensar centenariamente, a produção industrial, principalmente utilizando combustíveis fósseis, foi responsável por isso em décadas e décadas e séculos. Mas atualmente o maior entrave é tentar modificar um estilo de vida consumista que produz carne, que tem uma quantidade de cabeças de gado e um avanço da fronteira agropecuária sobre florestas de maneira quase que incontrolável. Isso associado a atividades industriais poluidoras que já existiam e que continuam existindo, gera um cenário bastante apocalíptico. A ideia do antropoceno, sendo um período histórico de maiores, né, transformações que o homem foi capaz de promover na superfície terrestre, essas mudanças não são nem um pouco positivas e estão gerando consequências devastadoras para a população. Infelizmente, né, essas consequências, elas também não vão ser sentidas de maneira equitativa entre as pessoas, o que vai dificultar a resolução dos problemas, já que os mais afetados vão ser as populações menos favorecidas. E os menos afetados são as populações com maior poder e com maior poder de decisão para também tentar mitigar esses eventos. Mas eles não vão sentir tanto na pele quanto aqueles que não têm tanta voz para lutar contra esse processo, essa intensificação e essas consequências. E aí, né, eu ilustrei as principais causas: combustíveis fósseis, né, tanto para geração de energia quanto para a utilização de transportes, desmatamento e queimadas, com a redução de sumidouros de carbono e a liberação de CO2. O que são os sumidouros de carbono? As florestas. E a liberação de CO2 acaba sendo por meio das queimadas. A agropecuária, com um intenso processo de emissão de metano na atmosfera, o cultivo de arroz, que é uma das bases da Ásia, que atualmente tem o maior contingente populacional do mundo. Então, a plantação da risicultura, com a utilização ainda, né, de fertilizantes nitrogenados, também está contribuindo muito para esse processo. E as questões dos processos industriais, que vai lá desde a Revolução Industrial, com o uso de carvão mineral, até, né, a descoberta do petróleo, a utilização do gás natural, a utilização até mesmo de combustíveis renováveis,
e considerados mais limpos, como o etanol, mas que ainda assim tem uma queima, a gente continua num ciclo, né, de destruição bastante complexo. E aí, nesse perfil das mudanças climáticas, eu tentei ilustrar algumas imagens, também são imagens de IA, mas imagens que tentaria exemplificar o aquecimento em algumas partes do planeta, né? E tempestades, eventos extremos, com uma ocorrência cada vez mais comum, e os incêndios florestais, que acabam, na verdade, em alguns momentos sendo intencionais, mas em outros são apenas uma consequência da própria escassez e do calor. Né? As mudanças climáticas criam um ambiente onde a escassez de chuva de forma prolongada e a temperatura elevada faz com que a própria vegetação entre em combustão. Então, as alterações dos padrões climáticos, que são transformações persistentes nas médias e variabilidade das condições meteorológicas através do tempo. Esses eventos extremos, com o aumento da frequência e intensidade de secas, inundações, furacões e ondas de calor, que a gente, né, enquanto país, vivenciou ano passado com a região do sul do Brasil. Os impactos diversos, que aí vai desde efeitos cascatas sobre o ecossistema, afetando a biodiversidade, afetando a agricultura, a economia e também a saúde humana. O aquecimento global ele tem perspectivas no futuro de, se nada ocorrer efetivamente nas próximas décadas, vamos ter um aumento não só da temperatura, né, terrestre, como um aumento das consequências perceptidas pela população. E isso significa que o derretimento polar, especialmente do Polo Sul, que é, na verdade, uma área com terra, com continente, e tem ali o acúmulo de gelo em camadas e camadas e camadas, e que vai ser, eu sempre faço essa experiência, né? Quando a gente tem o Polo Norte, a gente tem como se fosse um copo de água congelado que está no refrigerador. Claro que existe gelo ali por cima, mas é um gelo que, quando descongelar, vai promover um aumento do nível do mar, ainda de maneira mais restrita. Quando a gente fala do Polo Sul, a gente está falando de um copo de água que já está cheio, que é o oceano, e que ele vai ter, ao mesmo tempo, várias pedras de gelo sendo adicionadas a ele. É óbvio que isso vai aumentar a massa de água desses oceanos, o que vai gerar a elevação do nível do mar, com inundações em áreas costeiras, com desaparecimento de ilhas, que já é uma realidade, e com os refugiados ambientais, né? Entre o caos das situações, o principal é imaginar o que fazer com esses milhões de refugiados ambientais que vão passar por isso de maneira progressiva e intensa, como, por exemplo, algumas ilhas do Pacífico que já desapareceram e outras um pouco maiores, como, por exemplo, as Maldivas, que já estão se preparando para daqui a 40, 50 anos precisar comprar território em algum outro lugar do mundo para fazer essa transposição da população, porque essa ilha vai desaparecer. Esse arquipélago, ele não vai conseguir sobreviver ao aquecimento global com a elevação do nível do mar. E aí as alterações nas precipitações, o que vai causar em algumas regiões secas prolongadas, que vai afetar muito a qualidade de vida da população, com a insegurança alimentar, com a insegurança hídrica, com a incapacidade de desenvolvimento econômico por falta de recursos, e a inundação em outras, que também vai afetar a produção agrícola, a produção pecuária e o estilo de vida de diversas populações. Esses eventos extremos, eles incluem tempestades, furacões, tornados, ondas de calor, incêndios, entre outros. Um dos impactos mais complexos na atualidade é a destruição da barreira de corais australiana. Com o aumento do nível do mar, isso está promovendo a morte sistêmica desses corais, que estão passando por um processo de branqueamento. Pode perceber, né, que nessas imagens a gente tem corais saudáveis e os corais já doentes passando por esse processo. E esse branqueamento dos corais, eles ameaçam de maneira intensa a sobrevivência do ecossistema marinho, assim, de forma complexa.
né? Ali é um berçário lacruste e a gente, na verdade, vai ter problema de reprodução de peixes, de alimento para esses peixes, além da acidificação dos oceanos. A questão também da alteração dos ciclos biológicos, mudanças no tempo de floração, migração e reprodução dos seres vivos. Isso com os incêndios florestais, com as estradas que acabam, na verdade, dividindo a floresta em lugares onde a reprodução das espécies e da própria cadeia alimentar fica interrompida, causa impactos biológicos muito intensos. A perda da biodiversidade. Dentro dessa perda da biodiversidade, a gente tem uma questão muito complicada, né? Que é o colapso das colmeias. As abelhas estão desaparecendo e mesmo não tendo ainda um consenso científico do que é a causa, né, do desaparecimento dessas abelhas, a gente sabe que isso vai ser uma perda de biodiversidade que vai simplesmente ameaçar a existência da espécie humana, com a extinção de espécies que não vão conseguir se adaptar a determinadas mudanças e com o fim da polinização. Então, a gente tem aí um problema muito, muito, muito grave. Quando a gente fala da extinção de alguma espécie, a gente tem que entender que na cadeia alimentar nunca significa uma espécie apenas, mas uma espécie única que vai desaparecer. Quando ela desaparece, ela afeta toda uma cadeia alimentar que depende dela tanto quanto presa, quanto como caçador. Então, você acaba gerando uma superpopulação de uma outra espécie, desequilibrando completamente o ecossistema e deixando uma outra espécie sem o alimento necessário para a sua sobrevivência. Então, é um caos. Eu sempre lembro a história sobre, uma dinastia chinesa que tentou resolver o problema da fome eliminando os pardais na produção. Depois de uma conta básica ali, que eles fizeram matematicamente dizendo que os pardais comiam em torno de 500 gramas de arroz por dia, se eles não existissem mais, isso seria ao longo do ano toneladas voltando para a mesa do trabalhador chinês, do cidadão chinês, e aí acabou uma caçada para eliminar os pardais na China. Isso foi uma das causas de uma das piores crises alimentares no país. Porque assim que eles eliminaram os pardais, eles criaram uma superpopulação de insetos que faziam parte também da cadeia alimentar desses pardais. E os insetos destruíram de forma sistêmica a produção de arroz e de outros cultivos locais. Então, quando o ser humano ele gera a extinção de uma espécie, ele gera também problemas sistêmicos que muitas vezes não são planejados, não são intencionais, mas não são estrategicamente analisados pela ótica científica. E aí as pragas e vetores. Sabemos que passamos por uma pandemia, que foi a primeira da humanidade por conta da globalização, e a Covid-19 trouxe para a gente uma percepção de que estamos muito mais vulneráveis a pragas e vetores devido ao nosso modo de vida, ao nosso modo de alimentação, ao nosso contato com animais silvestres, que tem ali vírus e bactérias e fungos que podem, na verdade, sofrer mutações e nos atingir no futuro, até mesmo pelas mudanças climáticas, que mudam a temperatura e a umidade dos ambientes, mas também com o degelo das calotas polares. Temos aí a possibilidade de encontrar carcaças de animais pré-históricos com vírus, com protozoários, com determinados organismos que, enquanto sociedade, nós não tivemos contato, e até mesmo cadáveres de pessoas que morreram há 100 anos, 50 anos atrás, de doenças que já estão erradicadas, mas em lugares frios, o congelamento do corpo no solo, no permafrost, é uma realidade, e quando esse solo congelado descongelar, esses corpos que talvez ainda contenham esses vírus inativos podem vir a contaminar a humanidade novamente. Os efeitos na agricultura e na segurança alimentar. Bom, é claro que as alterações nas áreas de cultivo, com as mudanças nas zonas apropriadas para cada
tipo de cultivo gera uma insegurança alimentar muito grande, principalmente em áreas áridas e áreas inundadas. Eu falei numa outra aula sobre a questão das monções. Quando as monções ocorrem de maneira muito intensa, aquilo que era esperado e necessário para a produção de arroz acaba se tornando uma maldição, porque a partir do momento que ela é intensa demais, ela destrói a própria produção e gera ali uma insegurança alimentar para países que já estão em desenvolvimento, mas têm um contingente populacional muito grande e que não conseguem ainda oferecer para toda a população uma dieta alimentar adequada. E aí a expansão desses desertos, como por exemplo é o caso da expansão do deserto do Saara sobre o Sahel, o que com secas prolongadas compromete a produção de alimentos em várias regiões, aumentando os conflitos principalmente entre grupos que praticam atividades diferentes, como os pecuaristas, como os agricultores, que passam a disputar o solo de maneira muito mais ferrenha, e os impactos na produtividade, que é a redução do rendimento das lavouras, com o aumento do preço dos alimentos, o aumento das pragas agrícolas, o estresse hídrico das plantas e a insegurança alimentar em nível global. Bom, sobre os impactos na saúde humana, né? As mudanças climáticas ampliam riscos à saúde, desde doenças respiratórias, né, com problemas gerados pela poluição atmosférica, até vetores que acabam, na verdade, se intensificando por meio do aumento da umidade, do aumento das chuvas, do aumento da temperatura, como é o caso da dengue e da malária, que se expandem por diversos territórios, e as ondas de calor que causam mortes. Só que esses eventos, por mais que eles ainda sejam chamados de naturais, eles não têm a causa deles como algo natural, porque o homem tornou esses eventos mais... a ocorrência deles mais intensa, com intervalos de tempo cada vez mais curtos, e, ao mesmo tempo, as consequências também não são naturais. Não é toda a população que consegue se proteger de vetores, de doenças como a dengue e a malária no mundo. Da mesma forma, tem países que já têm a vacina, tem países que não têm, tem países que têm um projeto educativo sobre como evitar a água parada e para poder minimizar a proliferação desses vetores. Outros países estão com as mãos amarradas, com falta de incentivos fiscais, falta de condição de conseguir, né, atingir esse objetivo, e além disso as ondas de calor. Eu estava lendo uma matéria que era muito importante falando sobre as populações mais afetadas pelas ondas de calor na Califórnia. E aí tinha dados, né? Dados raciais e dados por idade e por gênero. E aí, assim, os mais afetados pelas ondas de calor, tirando as crianças e os idosos, que são mais vulneráveis pelas questões de saúde, o segundo grupo eram homens negros, grande parte imigrantes. E aí a resposta para esse problema, né, eram duas, basicamente. Primeiro, as formas de trabalho. Eles tinham, em grande parte, trabalhos expostos ao calor, diferente de um trabalho no escritório que você utiliza ar-condicionado. Eram trabalhos na construção civil, onde as ondas de calor eram muito mais intensas durante o tempo de trabalho. Não tinham, muitas vezes, seguro de saúde, então não iam buscar auxílio médico quando identificavam que estavam sofrendo de desidratação. E aí o próximo ponto é a questão das próprias casas, que não estavam apropriadas para dar conforto para eles, nem quando eles já estavam no seu momento de descanso. Então não dá para dizer que as consequências são naturais, elas são extremamente baseadas em racismo ambiental, onde as piores consequências do meio ambiente ainda vão recair sobre as populações mais vulneráveis. E aí, nesse processo, né, entre as consequências socioeconômicas, temos as migrações climáticas com os refugiados ambientais, que são um deslocamento forçado de população devido às condições ambientais extremas, que pode ser desde tempestades tropicais, tornados, furacões, até mesmo secas intensas, prolongadas e inundações devastadoras. Os impactos econômicos, que são prejuízos estimados aí em trilhões de dólares globalmente para as próximas décadas. O aumento da pobreza,
que vai atingir, né, as pessoas com maior vulnerabilidade, ampliando essas comunidades com menos recursos e piorando ainda mais a qualidade de vida dessas pessoas, e os conflitos, que vão aumentar muito mais. Conflitos por terra, por água e por outros recursos, como também energia. As áreas costeiras, elas vão ser as primeiras a serem, né, afetadas, mas as populações vulneráveis não serão todas que se encontram nessas áreas. A ideia é que a gente tenha a previsão do aumento de 1 metro até 2100 do nível do mar, 300 milhões de pessoas ameaçadas, principalmente nesses ambientes de zonas costeiras, 2 bilhões potenciais afetados por processos de salinização da água subterrânea, com o aumento do nível do mar, e 40% de perda de terras que antes eram agricultáveis e que vão parar de ser, e a redução em deltas de rios. O racismo ambiental que eu tinha falado anteriormente, ele é o ápice desse processo, não tem como a gente falar de aquecimento global sem falar sobre isso, também é uma das questões que mais tem caído no vestibular nos últimos tempos, na UERJ, na FUVESP, no Enem, falando sobre a ideia de que entender o aquecimento global como todos estamos no mesmo barco, vivenciando esse desafio, é uma grande mentira. Tem pessoas no iate, tem pessoas num cruzeiro, tem pessoas num barquinho, tem pessoas numa balsa e tem pessoas sem colete salva-vida. Então, a gente tem que entender que a distribuição desigual dos impactos ambientais negativos com base em raça e classe social é um dos parâmetros de análise do aquecimento global. As populações mais afetadas vão ser as populações nativas, as indígenas, as populações quilombolas, as populações ribeirinhas e as populações negras que vivem, em grande parte, em comunidades. Então, a gente tem um histórico, né, que esse termo é cunhado pelo Robert Bullard nos anos de 1980, durante estudos sobre aterros tóxicos em comunidades negras. Mas não precisa da década de 80. A gente pode usar o continente africano como esse exemplo. O continente africano ainda é o continente que mais recebe lixo eletrônico da Europa e dos Estados Unidos em todo o mundo. O problema é que esse lixo ele não é reciclado de maneira adequada e as populações mais pobres, principalmente de Gana, faz um tipo de reciclagem para poder tirar metais como cobre e outros que têm um valor agregado para venda de maneira bastante rústica, às vezes cozinhando o plástico e esses metais para fazer a separação deles em panelas ao ar livre, onde eles estão respirando esses gases tóxicos, eles estão se adoecendo e jogando esses gases tóxicos também na atmosfera, piorando ainda mais o aquecimento global, piorando ainda mais a qualidade do ar da região e exemplificando a questão do racismo ambiental, porque Gana ainda é a região que mais recebe lixo no mundo. Comunidades marginalizadas vão ser muito mais expostas à poluição devido ao fato de que grande parte delas já não tem nem saneamento básico. Os desastres naturais, eles vão ser mais intensos nessas áreas, porque quando chover de maneira muito intensa e tiver uma tempestade que em 2 horas vai chover o que deveria ter, se precipitado em 30 dias, as pessoas que vão sofrer primeiro os desabamentos e desmoronamento são as pessoas que têm casas em encostas e casas que não foram preparadas arquitetonicamente por projetos de engenharia para estar ali. Então, óbvio que são as comunidades com menos recursos disponíveis. E o agravamento das mudanças climáticas, eles amplificam, as desigualdades raciais e sociedades econômicas, mas eu acho que eles amplificam e exemplificam isso, porque deixa cada vez mais claro que não estamos no mesmo barco. E aí a gente tem exemplos, de racismo ambiental no mundo, as áreas de risco, eu acabei de citar, comunidades pobres em encostas sujeitas a deslizamento ou planícies de inundação, quando as áreas de construção são muito próximas aos rios e quando os rios chegam na época de cheia, eles transbordam e, obviamente, essas áreas são afetadas. Ocupação de áreas rejeitadas
pelo mercado imobiliário formal. Ou seja, a especulação imobiliária vai definir quem são as pessoas que vão viver nos piores lugares por falta de recurso. E são essas pessoas que serão vítimas primeiro e de maneira mais intensiva desses desastres. A exposição à poluição. Quando você tem, por exemplo, fábricas poluentes e aterros sanitários, quase sempre eles são colocados em bairros periféricos para não afetar o valor do mercado imobiliário de lugares mais valorizados. E isso faz com que também essas áreas tenham menos fiscalização ambiental. Existem vários filmes denunciando empresas americanas, empresas europeias, empresas de todos os lugares do mundo que escolheram lugares dessa forma para poluir resíduos hídricos, para poluir com seus resíduos os depósitos hídricos, tanto superficiais quanto os subterrâneos, como o caso dos aquíferos e dos lençóis freáticos, e são essas áreas onde essa população mais vulnerável reside. E a vulnerabilidade a desastres. Eu estava falando, claro que não é um desastre ambiental, mas um exemplo de como as pessoas conseguem lidar com esses desastres, sejam ambientais, causado pela questão do clima, ou, por exemplo, um desastre gerado por movimentos tectônicos, como é o caso dos terremotos no Japão. O Japão consegue se recuperar de terremotos muito mais intensos, com muito mais rapidez e eficiência do que países subdesenvolvidos, como é o caso do Haiti, que desde 2010 ainda sofre com os resquícios de um terremoto que assolou o país nesse ano. Então a gente tem aí 15 anos depois, o país ainda sofrendo com esse processo, enquanto outros que já têm um investimento muito mais grande para lidar com esses desastres conseguem ter menos vítimas fatais, menos feridos, conseguem lidar melhor com a mobilidade da população deslocada e construir muito mais rápido a sua infraestrutura destruída. Então, isso é um exemplo dessa vulnerabilidade a desastres. A menor capacidade de recuperação após determinados eventos climáticos extremos, podem ser furacões, tempestades tropicais, falta de acesso a seguros, reservas financeiras e auxílios governamentais. Você não tem ali um seguro bancário, uma poupança, um dinheiro guardado para você poder se reerguer. Ao mesmo tempo, você também não tem um seguro de casa, você não tem um seguro de carro, você não vive segurado desses eventos. E os auxílios governamentais em países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, são muito mais restritos porque eles têm uma capacidade menor de atingir o grande contingente populacional. As ações de mitigação, o principal é a ideia da busca por energias renováveis, as energias alternativas, entre elas as fontes solar, eólica e hídrica, a busca por transportes sustentáveis, como a eletrificação do transporte público, carro elétrico, para transporte individual também, a economia circular, que significa menos consumo, significa a ideia de redução, reciclagem e reutilização dos materiais, a conservação dos ecossistemas, com a criação de áreas de proteção e recuperação de florestas e áreas degradadas, e a ideia de uma busca de uma eficiência industrial, com processos produtivos menos intensivos em carbono, e além disso, aumentando o ciclo de vida dos produtos, porque o fato do capitalismo querer ganhar mais com o lucro por meio da aceleração da compra por produtos que têm um ciclo produtivo reduzido, ou seja, ele dura menos para você ter que comprar novamente, é também um dos grandes problemas desse processo de exaustão da natureza. E aí, estratégias de adaptação. No meio urbano, as principais estratégias são a infraestrutura verde, sistemas de drenagem sustentável, como, por exemplo, captação de águas, redução das ilhas de calor e das inundações. Essa imagem seria, por exemplo, uma forma de você criar um ambiente menos quente e com menos potencial de gerar uma ilha de calor, com terraços, que são jardins, ou até mesmo a cobertura de todo o prédio ser uma cobertura vegetal. Mesmo sendo artificial ou natural, o que importa é que você substitui a superfície do concreto por uma superfície que retém muito menos calor, que no caso é a vegetação. A captação de água da chuva, o reuso e dessalinização dessa água,
em busca, né, da segurança hídrica em períodos de seca, as culturas resistentes e sistemas agroflorestais, que é separar uma área de várias fazendas para ter uma proteção florestal dentro dessas áreas com subsídios governamentais, o que é uma produção resiliente frente à variabilidade, né, climática, e a questão costeira, que é a restauração de manguezais, desses recifes, dos próprios corais e a proteção natural contra a erosão e essas tempestades. Bom, entre os acordos internacionais, os mais importantes eu listei aqui, mas vai ter uma aula também só sobre esses acordos, que é o Protocolo de Kyoto de 97, que teve a função de criar ali uma meta obrigatória de redução de emissão para países desenvolvidos, o Acordo de Paris, que é de 2015, né, é um dos mais contemporâneos, que é o compromisso de limitar o aquecimento abaixo de 2 graus, preferencialmente sendo 1,5. A COP26, que em 2021 tem a ideia de renovação de metas, e o Pacto sobre Redução do Uso do Carbono e as futuras COPs, que promovem, né, negociações contínuas entre as conferências entre as partes para implementação e ampliação dessas mitigações para que as mudanças climáticas não sejam, na verdade, ali desenvolvidas por meio da nossa completa falta de promoção de ações reais com efetiva potencialidade de dar certo. Os desafios e perspectivas futuras. Bom, é uma urgência temporal. Já passou do tempo. A gente tem uma janela de oportunidade para ação e ela está se fechando rapidamente. Depois disso, a gente vai passar disso e vai ser irreversível. A justiça climática, não dá para acreditar que um meio ambiente vai conseguir se recuperar enquanto estivermos com pessoas abaixo da linha da pobreza. A necessidade de uma transição justa e equitativa para uma economia de baixo carbono perpassa por uma diminuição das desigualdades socioeconômicas. Uma educação e uma conscientização ambiental que vá além daquela busca por redução particular do indivíduo, como fechar a torneira na hora de escovar os dentes, mas sem pensar os seus hábitos de consumo, sem pensar a quantidade de carne que você consome, quais são as empresas que você ainda compra, são empresas que utilizam os selos verdes, são empresas preocupadas com o meio ambiente ou não. E a cooperação internacional, que é o desafio global que exige soluções coordenadas entre todos os países. E tá aí, né, nossas referências bibliográficas, que tem alguns dos sites mais importantes para informações confiáveis sobre o tema, como o Ministério do Meio Ambiente, a ONU, com um relatório sobre as mudanças climáticas de 2023. A gente também tem o IPCC, que é um dos maiores, né, sites de informação e de trabalhos para você poder entender quais são as perspectivas de mudanças climáticas elaboradas em 2021 e para o futuro. Então, é uma sugestão de bibliografia para leitura complementar e que simplesmente aí tem muito a oferecer e que eu acredito que para esse tema, né, para futuras aulas também, é importante vocês realizarem a chamada Pegada Ecológica. A Pegada Ecológica é um site aberto que você ali responde um questionário extremamente simples e você consegue entender por meio das perguntas do próprio questionário, quais são os seus hábitos de vida que não estão de acordo com o meio ambiente. E aí vai desde a alimentação até o tamanho da sua casa, a quantidade de pessoas que vivem na sua casa, quanto você gasta por mês com roupa, quanto você gasta por ano com utensílios eletrônicos, qual é a sua média de viagens por ano, qual é o tempo de viagem que você faz, porque quanto mais tempo dentro de um voo, mais querosene de aviação, que é um dos combustíveis mais poluentes da atmosfera, está sendo desperdiçado. Então, todo esse processo, ele é muito importante para a gente também, enquanto indivíduo, entender a nossa parcela de responsabilidade nesse processo. Não de maneira que a gente vai entender que a gente é a única solução, mas não temos como buscar soluções sem estarmos inseridos no problema, ou sem também entendermos que uma mudança cultural é necessário para que essa solução
e soluções, né, integradas, desde o global até o regional e o local, sejam desenvolvidas de maneira sistêmica. E é isso. Muito obrigada.